No último vídeo que nós fizemos, nós pensamos, nós comentamos em como uma pessoa, ou o que uma pessoa deve fazer para ela ser salva. Então, claramente, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, em várias passagens, em vários textos, afirmam categoricamente que todo aquele que arrependeu do seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo, confiou nele como Senhor e Salvador, através da fé que ele depositou na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, a partir desse momento que essa pessoa fez isso, ela creu no Senhor Jesus, ela é salva. Isso não sou eu que digo, é a própria Escritura Sagrada, é a própria Palavra de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Ele não fala para nós que seremos salvos, mas ele fala para nós que somos. Então, ele, o apóstolo Paulo, e a igreja de Corinto, que era composta, e é esse o significado da palavra igreja, é um grupo de pessoas chamada para fora do sistema do mundo, a confiarem integralmente e exclusivamente em Cristo como Senhor e Salvador de suas almas. Então, esse grupo de pessoas que ouviram o Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo e que confiaram no Evangelho, creram no Evangelho, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo ali na cidade de Corinto, essas pessoas, elas eram salvas. Pois o apóstolo diz nós, incluindo ele, a igreja de Corinto, e todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, arrependido de seus pecados. Agora, surge uma questão interessante. Eu posso ter segurança da minha salvação? Eu posso realmente ter certeza da minha salvação? Será que eu posso perder essa salvação? Mas a questão é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara. Se você um dia reconheceu o seu pecado e recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você foi salvo. Agora, perder a salvação é uma questão que tem gerado uma certa polêmica, mas nós temos que ir para a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, esse bendito livro. E nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, deixa esse fato bem claro. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, então toda a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E o Senhor Jesus Cristo, ele é a autoridade máxima em toda e qualquer situação. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 até o versículo 30, nós lemos assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja bem, isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é palavras de Armínio. Também não são palavras de Calvino. Também não é palavras de qualquer outro ser humano. É palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E lembra que falamos da outra vez que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E uma verdade que é fato das Escrituras Sagradas é que Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta. Então o Senhor Jesus Cristo ele está falando aqui sobre as suas ovelhas. E todos nós sabemos que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo são todo aquele, ou é toda pessoa que arrependeu do seu pecado e entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Veja bem isso aqui.
Isso aqui é importante. É uma pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Aquele que um dia veio a esse mundo e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ou seja, é uma pessoa que a sua confiança, a sua fé está no Senhor Jesus Cristo. A sua confiança, a sua fé, ela está na pessoa e obra de Cristo. A confiança dessa pessoa aqui, ela não está em placa religiosa, em placa de denominação religiosa. A confiança dessa pessoa aqui não está em homem, em ser humano. A confiança dessa pessoa aqui não está em filosofia. A confiança dessa pessoa aqui não está em seminário. A confiança dessa pessoa aqui não está em doutrina, em usos e costumes e tradições religiosas. A confiança dessa pessoa, que é chamada aqui nas Escrituras Sagradas de ovelha do Senhor Jesus Cristo. A confiança dessa pessoa está no Senhor Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, essa é uma grande diferença. Uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, ela é do Senhor Jesus Cristo. E ela ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala conosco hoje pela palavra dele, as Escrituras Sagradas. Então, alguém que verdadeiramente entendeu o plano de Deus para a salvação da sua alma, que arrependeu de seu pecado e que creu no Senhor Jesus Cristo, esse alguém que teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, como em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa pessoa se tornou uma ovelha de Deus, uma ovelha do Senhor Jesus. Então, ela ouve a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, eu dou-lhes a vida eterna. Então, primeiramente, ele dá. Ele não vende. Ele não barganha. Ele dá. E ele fala vida eterna. Eterna é algo que é para sempre. Então, se fosse possível uma das ovelhas do Senhor, se fosse possível um pecador que arrependeu de seu pecado verdadeiramente e recebeu a Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador pessoal, perder a sua salvação, então Cristo teria mentido aqui. Então essa vida não seria eterna. Então ele está dizendo, é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. E para reforçar esse fato, ele diz claramente, e nunca, absolutamente nunca, hão de perecer. Há uma tradução que diz, e jamais perecerão. A minha tradução diz, nunca. Mas a questão é que Cristo está sendo enfático. Além dele dar a vida eterna, ele coloca esse fato ainda, e nunca hão de perecer. E ele diz ainda claramente, e ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará da minha mão. Então, 3 coisas que Cristo menciona. Vida eterna, para sempre. Segunda, e nunca hão de perecer, ou jamais perecerão. Terceira, ninguém as arrebatará da minha mão. Então, são 3 expressões claras. Vida eterna, elas nunca vão perecer, nunca irão morrer. Ninguém poderá arrebatá-las das mãos do Senhor, da mão do Senhor Jesus. Entendeu a força dessas palavras, meu amado e precioso ouvinte? Que está aí do outro lado, que talvez arrependeu de seu pecado um dia e creu no Senhor Jesus Cristo, mas teme perder a salvação. Olha, isso é impossível. Aquele que verdadeiramente arrependeu de seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo se tornou uma ovelha do Senhor Jesus. E ao se tornar uma ovelha do Senhor Jesus Cristo,
O Senhor Jesus Cristo deu a ela a vida eterna. Essa ovelha, essa pessoa que creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, verdadeiramente, ela nunca irá perecer. Ela nunca padecerá eterna perdição. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, ninguém, nem no céu, nem na terra, ninguém, nenhum ser, pode arrebatar esta pessoa da mão do Senhor. E veja bem o que Cristo fala, meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha isso. O Senhor Jesus Cristo agora chama essa responsabilidade meu Pai, né, o relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho, essas duas pessoas da Trindade, que mas deu. Então, ou seja, no processo de salvação, no processo da sua conversão, quem levou você a ouvir a palavra de Deus, quem tocou no seu coração para você entender o Evangelho, quem permitiu em sua bondade você arrepender dos seus pecados, ou que você aceitasse, confiasse integralmente e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi Deus. Então, Deus, no processo da sua conversão, no processo da sua salvação, Ele deu você ao Senhor Jesus Cristo. É interessante você observar isso aqui. E ele fala, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E ele diz isso no versículo 30, eu e o Pai somos um. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é Deus, como o Pai é Deus. E todos nós sabemos que Deus ele é todo-poderoso. E se ele é todo-poderoso, ele tem todo o poder. Então, para alguém tirar uma de suas ovelhas da sua mão, essa pessoa, esse ser, teria que ser muito mais poderoso do que Deus. E não existe. Talvez alguém pergunte, mas e o diabo? Não. O diabo ele não é mais poderoso do que Deus. Mas e se essa pessoa quiser sair? É um fato simples. Todos nós sabemos que quando alguém arrepende do seu pecado e crê no Senhor Jesus Cristo, ele se torna filho de Deus. E imagine você usando essa linguagem de pai e filho, pegando o exemplo de um pai e um filho humano, natural. Você tem um filho e você vai atravessar com esse filho numa rua movimentada. Você segura na mão do seu filho. Você não deixa seu filho segurar a sua mão. Principalmente se esse filho for pequeno, for abaixo dos 5 anos. É você que segura na mão dele. Porque você sabe que se você deixar ele segurar a sua mão, é perigoso. No momento da travessia, ele saltar, ele largar a sua mão. E assim ele colocar a sua própria vida em risco. Então você segura. E essa que é a linguagem aqui. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da sua mão. E o Senhor Jesus Cristo usa o meu Pai, que no caso também é o nosso Pai, porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, também está segurando a nossa mão. É Ele que está segurando a nossa mão. Não é nós que estamos segurando na mão dele. Se fosse nós que estivéssemos segurando na mão dele, aí sim. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que é Deus que está segurando na nossa mão. E ele não solta. Por quê? Porque quando você vai atravessar com seu filho numa avenida movimentada, você segura na mão dele muito forte. E por mais que ele se esforce, ele pode até se machucar no esforço que ele vai fazer, mas você não solta. Porque a vida dele está em risco. Da mesma forma, Deus, na nossa jornada cristã, desde o dia da nossa conversão até o dia que ele nos receberá na glória, ou pelo arrebatamento, ou pela morte física. Deus, em todos os momentos da nossa vida, sempre continuará segurando as nossas mãos. Ele, o Pai, é quem está nos segurando.
É por isso que em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, aqueles que tinham crido no Senhor Jesus Cristo na cidade de Roma, que tinham arrependido de seus pecados e que tinham crido nele, nós lemos assim, no versículo 37 do capítulo 8. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, está falando de uma série de fatores, de uma série de coisas. Ele fala, eu estou certo, estou confiante, estou firme, estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós cremos nesse amor. Nós aceitamos esse amor. Ao arrepender de nossos pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos esse amor. Esse amor que é um amor perfeito, que é um amor completo. Existem outras questões aqui que poderíamos destacar, que poderíamos falar, mas o tempo não permite. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, a própria palavra de Deus dá esta segurança. Se você um dia entendeu o plano de salvação e arrependeu de seu pecado e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, você é salvo. E a sua salvação ela é garantida pelo Senhor Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Aí surge uma pergunta. Mas e se eu pecar? O que vai acontecer comigo? Tudo bem, eu não perco a salvação, mas o que vai acontecer comigo se eu pecar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm. É uma dúvida que paira sobre o coração de muitos crentes, principalmente daqueles que são recém-convertidos. Mas nós vamos responder essa pergunta na próxima mensagem. Mas a certeza da salvação, a segurança da salvação, a segurança da vida eterna nos é dada pelo Senhor Jesus Cristo e pela palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você é salvo e a sua salvação está garantida pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo está segurando você na sua mão e Ele nunca vai te soltar. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa ter levado o seu coração a confiar mais na sua palavra e a confiar cada vez mais no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você ainda não é salvo, novamente reiteramos, para você ser salvo, a única coisa que a Bíblia ensina que você deve fazer é arrepender de seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Deus permita que você faça isso o mais breve possível, o mais rápido possível. Que Deus assim nos abençoe e que Deus continue abençoando a sua vida e levando a você que já creu, que já arrependeu, que já recebeu a Cristo, a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da sua palavra. Deus permita que assim seja. Amém.